Saudações alvinegras, pessoal! Esse é mais um vídeo dos meninos de Faro da Vila. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Danilo Rattori, exultante, aliviado, feliz, porque o Santos venceu o Fortaleza na Vila Belmiro por 2-0. 2 gols de Marcos Leonardo, mas antes de falar do jogo, vou aqui dar o nosso recado de sempre. Por favor, se você não é inscrito, se inscreve aí, marca o sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário, fale aí o que você achou dessa partida, achou da atuação do Santos. Deixe seu like. E, como o canal é nosso, eu vou aqui dar um outro recado que é muito mais importante, muito especial, que é o parabéns para o meu tio Elcio, um dos grandes apoiadores desse canal, que me deu essa camisa, inclusive. Então, parabéns ao meu tio Elcio. Abraços, felicidades. E, felizmente, o Santos fez essa cortesia de vencer o Fortaleza em casa, ganhar na Vila Belmiro, a Vila Belmiro pulsando, a Vila Belmiro viva, apoiando o Santos e praticamente garantindo a presença na Série A, que não vou cantar a vitória antes da hora, eu acho que tem futebol ainda para acontecer, mas essa vitória, como eu falei no pré-jogo, era fundamental, era muito importante, era crucial. E com esses 3 pontos, como eu falei também, era vida ou morte. Então, o Santos vive e agora eu acho que com 46 pontos escapa quase que com toda certeza. E aí precisa de 1 ponto dos próximos 3 jogos. Claro que os 2 próximos jogos são fora de casa, contra Inter e Flamengo. Tem a decisão no final contra o Cuiabá, mas tem muito jogo entre os times que estão aí mais para baixo do que a gente na classificação. Então, muita coisa ainda pode acontecer, mas com 45 pontos, que sempre foi o número mágico, nenhum time caiu com 45 pontos na era dos pontos corridos com 20 clubes. Eu acho que o Santos dá um passo gigantesco para a permanência na Série A. A chance de cair agora se torna bem pequena. E aliviado. Aliviado, sou um monte. Hoje estava calor aqui em Guarapuava. Para além do calor, ansiedades, nervosismo e o alívio quando o Marcos Leonardo, que entrou no intervalo, marcou o gol de pênalti e depois sacramentou a vitória. Foi espetacular, foi maravilhoso e vencemos, fizemos o que tínhamos que fazer. Vamos falar então um pouco do jogo. O Santos, que foi a campo com o time titular, com João Paulo no gol, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Bosa, o trio de zaga, Marcos Guilherme Zanocelo, Felipe Jonathan e Lucas Braga. Então era aquele meio de campo com o Marcos Guilherme e o Lucas Braga de pontas, o Zanocelo e o Felipe Jonathan fazendo a meia, e aí o ataque com Marinho, Tardelli e Ângelo. Então, o que aconteceu foi que o Ângelo puxou um pouco mais para a esquerda e acabou sendo o melhor setor do Santos, aquele setor em que o Lucas Braga e o Ângelo trabalharam, e o Tardelli meio que tentava fazer esse outro elemento no meio de campo. Eu não achei que o Tardelli funcionou tão bem, tanto que ele acabou substituído no intervalo, e o Marinho não apareceu também, ele também acabou substituído no intervalo por Pirani e Marcos Leonardo. Então, no intervalo saíram Tardelli e Marinho para a entrada de Pirani, Gabriel Pirani e Marcos Leonardo, e foram os jogadores que acabaram fazendo a diferença para esse jogo. Vou tentar aqui transmitir os melhores momentos. Não sei. Bom, é do canal chamado Lances Lendários e eles não têm perdido as imagens para os direitos autorais. Então eu vou acreditar que eles vão conseguir manter também o nosso vídeo de pé. Mas já deixo crédito para eles aí. Valeu, Lances Lendários. Eu vou passar aqui. Então, esse é o começo de jogo. Não vai ficar numa velocidade tão boa, mas é até melhor, porque daí não vai dar tanto problema para nós. O Santos começou muito bem. O começo de jogo do Santos foi bom. O Santos
teve o ataque, até os primeiros 25 minutos, eu acho que nos primeiros 25 minutos o Santos foi melhor em campo, conseguiu atacar bem, teve bons lances de cruzamento, inclusive. Esse aí é uma cabeçada, eu acho que do Marcos Guilherme, que o Titi, eu acho que é o que tira a bola, mas boas chegadas e o Fortaleza bastante, digamos, um pouco frouxo na marcação, eu diria. O Santos, no começo do jogo, estava acertando mais passes, mas lá pelos 25, 30 minutos, o Fortaleza subiu a marcação bastante e acabou pressionando muito a saída de bola do Santos, que não conseguiu sair muito. Esse foi, acho, ele teria sido o lance de mais perigo do primeiro tempo se o último lance, que foi um ataque do Santos, não tivesse sido mais perigoso. Mas já deu um certo medo aí da pressão do Fortaleza, que estava marcando essa saída de bola, e o Santos errando bastante nessa saída, não conseguindo sair. Então, nessa parte final do primeiro tempo, o Fortaleza acabou sendo melhor. Eu acho que eles tiveram mais controle de bola, eles tiveram mais presença no ataque. Então, foi um final de primeiro tempo bastante complicado, sem um lance que deu um amarelo para o time do Fortaleza. O Fortaleza bateu bastante, assim, eu acho que o juiz estava com uma proposta de deixar o jogo correr, deixar, não marcar falta besta. Olha só, o Felipe Jonathan acerta um lance muito bonito para depois errar o passe para dar um lance de muito perigo do Fortaleza. Então, o juiz, eu acho que ele acabou dando um amarelo, acho que foi para o Marcos Guilherme, ou para o Zanocelo, acho que foi para o Zanocelo, em um lance que o Fortaleza já tinha feito várias vezes. Mais uma tentativa de saída de bola do Santos que o Fortaleza pressionou e conseguiu tirar. Então, eu acho que o juiz pecou um pouquinho na disciplina, acabou... não sei, eu acho que falhou em alguns momentos no critério, e eu acho que ele deixou o time do Fortaleza muito tranquilo. Tanto que na transmissão que eu assisti no HBO Max, obrigado, Elton, foi muito falando nisso, de como o Fortaleza usou a falta tática. Eles até falaram muito de como o Felipão falava da falta tática, e o Fortaleza utilizou muito esse expediente. Esse foi o lance que o Marcos Guilherme perde um gol muito feito, quase debaixo da trave. Ele jogou assim acessível para o goleiro defender, e aí o Marcelo Boeck fez uma excelente defesa. Acabou dando uma mini polêmica lá de que teria talvez entrado a bola, mas eu acho que, do jeito que o juiz apontou para o relógio, eu acho que tem aquele sinal de que se a bola entra, avisa o juiz. E aí, no caso, não avisou, então não teve perigo, imagino eu. O Santos voltou melhor para o segundo tempo, como eu disse, com as entradas de Pirani e Marcos Leonardo. Marcos Leonardo não começou tão bem, ele tirou essa bola aí que ele poderia fazer mais coisa. E aí, num cruzamento, vou esperar o lance acontecer aqui, num cruzamento do Santos, que eu achei que foi, como eu disse, uma jogada boa, eu acho que funcionou bem. O Fortaleza fez um pênalti muito esquisito. Foi no escanteio, eu até tinha falado que o Felipe Jonathan estava batendo muito mal os escanteios. Acabou que nesse lance, o cara do Fortaleza meteu muito a mão na bola. Eu nem sei para que é que o VAR acabou. Bom, eu entendo porque o VAR chamou, porque o juiz em campo não deu esse pênalti, mas foi muito pênalti, foi muito pênalti. E aí eles não mostraram, não sei o que está acontecendo, teve um outro lance de bicicleta. Enfim, o VAR deu o pênalti, não sei porque que o lance mostrou essa sequência, mas foi muito pênalti. E o Marcos Leonardo bateu e quase que o Boeck pega. Ele bateu um pouco fraco no meio do gol, mas se ele bate mais forte, possivelmente a bola chegava antes e o Boeck teria defendido. Então ele acabou batendo naquele ponto, na força possivelmente que entraria mesmo a bola. Então ela daí comemorou, tirou a camisa. Eu não vou aqui criticar, assim, é claro que é uma coisa meio imbecil você tirar a camisa sabendo que vai tomar um amarelo, com certeza. Mas eu não vou criticar, ele marcou um gol importante, ele tá voltando aí
da seleção brasileira, mas também de muitos jogos em que ele não entrou em campo. E acabou sendo muito importante, ele vai marcar o segundo gol. Mas aí, a partir do gol de pênalti, o Fortaleza... Eu até achei que o Fortaleza não se lançou tanto ao ataque. Eles tentaram um pouco, mas não tiveram essa volúpia toda que eu imaginei que teria. Eu acho que o Santos conseguiu segurar relativamente bem, o Kaique isolando essa bola aí. Podia fazer um milhão de coisas, podia ter dominado, podia ter... Enfim. E aí, o Gabriel Pirani conseguiu uma bola recebida do Marcos Leonardo, devolveu brilhantemente. O Marcos Leonardo finalizou muito bem aos 44 do segundo tempo. E aí fechou. Foi o gol da vitória, o gol do alívio, o gol que possivelmente vai nos manter na Série A para o ano que vem. Então, foi um jogo difícil, não foi um jogo simples, não foi um jogo que... Não foi nada além do que nós esperávamos, né? Nós esperávamos mesmo um jogo difícil. O Fortaleza que não abdica do ataque, é um time que o Santos não tinha vencido desde que eles subiram para a primeira divisão. Acabou esse tabu também, que nem foi contra o Bragantino, e o Santos conseguiu aí essa maravilhosa, espetacular vitória, que nos deixa, vou dar uma olhadinha aqui na tabela, nos mantém na 11ª colocação, que era a posição que nós tínhamos quando começou essa rodada. Mentira, nós passamos o Cuiabá, só que nós temos um jogo a mais. Né? Acontece que esse jogo é meio que o primeiro jogo da rodada. Muitos times vão ter o jogo no meio de semana e o Santos não vai ter no meio da semana que vem. Mas com esse resultado, o Santos fica em 11º com 45 pontos, mais com 35 jogos, e fica à frente de Cuiabá, que tem 43 e 34 jogos, Atlético Paranaense, que tem 42 pontos e 34 jogos, São Paulo, que tem 42 pontos e 34 jogos também, Atlético Goianiense, que tem 41 pontos e 34 jogos, Juventude, que tem 40 pontos e 34 jogos, e Bahia, que tem 37 pontos em 33 jogos. Então, o Bahia acho que pega o Grêmio amanhã e vai ser um jogo muito interessante, porque se o Bahia ganha, ele fica bastante vivo, porque ele vai aí se igualar ao número de jogos dos outros times, e meio que afunda o Grêmio, que vai ter 36 pontos com 35 jogos. Então, o jogo de amanhã vai ser muito interessante para essa parte de baixo da tabela. E o Santos, que tinha sido ultrapassado por Cuiabá e Atlético Paranaense, que empatou com o São Paulo no meio de semana, jogando muito mal, pelas estatísticas, pelo menos só deu o São Paulo, ultrapassa esses dois times, fica aí com seus 45 pontos e, como eu disse, possivelmente com mais um ponto, ou seja, um empate nos próximos 3 jogos deve escapar, para ter certeza mesmo com 2 pontos. Mas aí ia ter que contar com uma vitória contra o Cuiabá, mas dificilmente vai estar passando tanto perigo. Só para falar um pouco mais de como que foi o desenrolar da partida, o Santos teve, antes do pênalti ainda, o Zanocelo saiu para entrar o Camacho, aí o Marcos Leonardo bateu o pênalti, e aí o Fortaleza começou a colocar aqueles jogadores que nós amamos, né, os ex-jogadores do Santos. Numa porrada só, eles colocaram o Lucas Crispim e o Lucas Lima, e eu já fiquei com aquele medinho da lei do ex. Felizmente não deu nada. Um pouco depois, o Marcos Guilherme tomou o amarelo, que tira ele da próxima partida, que é contra o Inter. Possivelmente é um jogo que ele não poderia jogar, porque no primeiro turno aconteceu a mesma coisa. Ele tomou o terceiro amarelo no jogo antes do jogo do Inter, porque como ele pertence ao Inter e está por empréstimo, ele não poderia jogar. Então, muito esperto o Marcos Guilherme aí. Eu acho que é exatamente isso, mas confirmaremos no nosso pré-jogo. Aos 81, são 36 minutos. Do segundo tempo, o Ângelo saiu para entrar o Balieiro. Então, o Carille já mostrando uma defensividade maior. E aí entrou o Wellington Paulista e eu já fiquei, caraca, o Wellington Paulista, o Santos ganhando de 1-0. Eu só veio aqui na cabeça, tava 3-0. Mas, aí aos 44, quase 45 do segundo tempo, o Marcos Leonardo marcou o gol. E aí, aos 47, o Sandri, voltando de lesão, de uma lesão bastante complicada,
e entrou no lugar do Felipe Jonathan. Então nós tivemos a volta do Marcos Leonardo e do Sandri nesse jogo. Muito interessante, muito bom. É uma volta bastante feliz aí. E com esse resultado, ficamos aí bastante mais tranquilos para o resto da rodada. A gente pode acompanhar o resto dos jogos, secar o pessoal. Lembrando que vai ter bastante confronto direto, como eu já disse. Vamos só dar uma olhadinha aqui na tabela. Ó. Vai ter Atlético Goianiense e Bahia na segunda-feira, mas o Bahia joga contra o Grêmio amanhã. Então, 2 jogos do Bahia em sequência. Na terça-feira tem Juventude Bragantino. Vai ter Grêmio e São Paulo na quinta da semana que vem. Vai ter Atlético Paranaense e Cuiabá. São 2 times que estão muito perto do Santos. Então, e o Sport, que quase caiu praticamente, vai pegar o Flamengo dia 3 de dezembro, então um pouco antes do jogo do Santos. O Flamengo, que está decidindo Libertadores, nem está pensando em Campeonato Brasileiro direito. Então, muitos jogos importantes aí, muitos pontos a serem disputados pelo pelotão de baixo, digamos assim. E o Santos acaba conseguindo abrir 8 importantíssimos pontos, 5 do Juventude, que é o 16º com 34 jogos, mas não tem como todos eles vencerem. Então o Santos fica aí numa posição bastante tranquila. Eu não vou aqui falar de pré-Libertadores, apesar do Santos matematicamente estar perto, mas futebolisticamente é muito difícil. E, enfim, hoje é comemorar, hoje é relaxar, hoje é agradecer aí a volta do Marcos Leonardo. Em certo momento, no final do primeiro tempo, colocaram o Raniel, deu para ver o Pará aquecendo também. Bateu aquele desespero, meu Deus, vai colocar o Raniel de novo. Mas o Carille fez substituições, na minha opinião, boas. O Pirani deu assistência para o segundo gol, mas ele é um cara que joga para frente. Ele não é um craque ainda, mas também ele é muito, muito novo. E o Marcos Leonardo mostrou tanto o poder de decisão dele, de chamar a responsabilidade, de bater o pênalti. Eles falaram, inclusive, na transmissão, né? Os batedores normais, que são o Marinho e o Sanches, não estavam em campo. Mas o Marcos Leonardo foi lá, chamou a responsa, que nem foi contra o Atlético Goianiense no ano passado, não sei se vocês vão lembrar. Ele também pegou a bola, falou, eu bato. Veio de uma excelente atuação na seleção brasileira sub-23, sub-20, não sei agora. Então, foi lá, bateu o pênalti, entrou e depois mostrou também a sua capacidade de decisão na finalização, marcando um belo gol. Eu lembro, o Santos nunca tinha ganhado do Fortaleza desde que eles subiram para a Série A, então era uma vitória bastante complicada e o Santos conseguiu. E de novo, né, uma vitória aí no meio de semana, com a Vila cheia. Parece que esses jogos no meio de semana dão mais sorte. Ganhamos do Fluminense, ganhamos do Bragantino, da Chapecoense e agora do, do, do Fortaleza. Agradecer muito a torcida. Eu até achei que o comentário do HBO Max estava meio tendencioso. Confesso que eu não sei o nome do comentarista, mas ele parecia assim bastante conhecedor do time do Fortaleza, mas ele fazia uns comentários assim, na minha opinião, muito tendenciosos contra o Santos. Então ele falou sobre como o time da casa, nessa situação próxima da zona de rebaixamento, às vezes não consegue marcar o gol, e aí a torcida se volta contra, e parece que ele não viu os últimos jogos do Santos, em que, mesmo perdendo do América, mesmo perdendo do Palmeiras, a torcida do Santos sempre esteve do lado. E é uma presença muito importante. Acho que saiu matéria do Diário do Peixe falando de como a porcentagem de vitórias do Santos, o desempenho do Santos em casa com torcida, é um desempenho muito bom. É um desempenho de time que é campeão, assim. Então, eu acho que ele foi bastante feliz em algumas observações. Ele falou também de como... Eu entendo as observações, mas eu acho que foram um pouco fora da realidade do que é o Santos. Eu tenho para mim que, por exemplo, a torcida do Grêmio chegou a atrapalhar um pouco o time, principalmente naquele jogo contra o Sport, que para mim era o jogo em que o Grêmio deveria ganhar, que foi em casa.
E acho que o Grêmio, não sei se estava ganhando, eu sei que perdeu de 2-1, mas a torcida se mostrou muito contra o time, fazendo muito protesto, e não foi um cenário que a gente viu com a torcida do Santos. Então eu acho que a torcida do Santos merece assim, bastante reconhecimento pelo que está fazendo, e é o que muita gente falou. Se o Santos não cair, eu acho que agora a chance de cair se torna muito pequena. Não vou cravar nada aqui, porque eu não cravo nada antes de acontecer matematicamente. Mas se o Santos permanecer na primeira divisão, é muito pela força da Vila Belmiro e pela força da sua torcida. Então é isso aí, torcedor santista, comemore muito. Hoje foi um jogo muito difícil, um jogo muito importante. Eu estava muito ansioso. E ainda entrou o Lucas Harmonização Facial Lima lá, e eu, cara, só falta esse cara se jogar contra o Santos. Acabou que ele não fez nada e é muito bem feito para ele. E o Lucas Crispim, que vai querer aparecer quando marcar gol no Santos também. Enfim, não ganharam dessa vez, não marcaram gol contra o Santos. E parabéns ao time, parabéns à torcida, parabéns ao meu tio Elcio. E vamos respirar. Próximo jogo contra o Internacional, 7 horas da noite no domingo. Mas bem mais tranquilos, assim. Eu acho que o Internacional podia dar aquela ajuda pra gente, para garantir o Grêmio na Série B, mas com essa vitória e o Inter precisando aí da vitória para ir para Libertadores, já não acredito nisso. Mas quem sabe, né? O Inter perdeu do São Paulo, perdeu do Juventude, podia aí dar esse mole para nós, né? Então é isso, pessoal, de novo. Se inscreve aí no canal. Muito obrigado aos nossos 254 inscritos. E ative o sininho para receber as notificações. Comente aí o que você achou dessa vitória, se você está tão aliviado e feliz como eu estou. E para cima deles, seguindo firme na nossa luta pela Série A do ano que vem. Abraço.